Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o meu relato de parto em um hospital público aqui em Portugal, o Hospital de Cascais. A minha data provável de parto era dia 10 de janeiro de 2023, mas como eu tenho diabetes gestacional, nós tivemos que começar a indução no dia 7 de janeiro de 2023. E meu filho, João Luca, nasceu no dia 9. Então eu vou tentar contar tudo assim pra vocês desde a indução, como que foi, o tratamento, os procedimentos e enfim. E vou deixar aqui pra vocês na descrição a minha playlist, onde tem também o vlog do meu parto, tá? É 40 minutos de vídeo, é só pra quem tem paciência e gosta de assistir esse tipo de vídeo, mas tem o vlog aí de tudo que aconteceu. E é isso, deixa um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e bora comigo pra esse vídeo. Bom, eu tava de 39 semanas e alguma coisa e a gente teve que fazer a indução. A indução foi no dia 7, que foi um sábado, tá? E aí eu tive que ir 5h30 da tarde e eu fiquei já bem chateada por conta disso, porque a indução só seria no dia 8. E aí eu até questionei isso quando eu cheguei lá, eu perguntei, olha, por que eu tenho que estar aqui hoje 5h30 da tarde se a indução só vai ser no dia 8? Aí eles falaram que é porque tem mães que atrasam, aí tipo eles marcam pra 8, a mãe chega 8h30, 9 horas, e aí passa o tempo do procedimento e enfim. Eles queriam prevenir atrasos e essas coisas. Fui às 5h30 pro hospital, o Júnior foi comigo, e o horário de visita do hospital é entre meio-dia às 8 horas. Na indução, o pai não pode ficar com a mãe, então ele só poderia ficar até 8 horas, que é o horário da visita. Então ele foi comigo, entrou, a gente levou as malas, inclusive tem um vídeo aqui da minha mala de maternidade pro parto e pro internamento, a minha e do meu filho, tá aqui na descrição também. E aí o Júnior foi comigo, a gente chegou lá, eles encaminharam a gente lá pra cima, colocaram pulseirinha de visitante no meu esposo, e aí a gente foi pra uma sala de espera, eles chamaram a gente e aí foi o primeiro toque. Foi com um enfermeiro, se eu não me engano, não sei se é enfermeiro, se é médico, mas enfim, foi um homem lá. Ele fez o toque em mim e foi o primeiro toque que eu fiz na minha vida. Eu tinha medo, inclusive, mas tipo assim, foi desconfortável, mas não dolorido, tá? Não doeu o toque. Enfim, aí ele falou que tinha um dedo de dilatação, mais ou menos, e que isso era um sinal bom. Enfim, acho que ele falou isso pra me deixar mais esperançosa, sabe? Não porque era... Nossa, que sinal bom, sabe? E aí eu saí dessa linha, voltei pra recepção, e aí depois veio um senhor me chamar, um médico, e ele acompanhou a gente até a sala de internamento. Em relação à estrutura do hospital, a estrutura é muito boa, tá, gente? Na verdade, eu nunca fui internada em nenhum outro hospital, mas pelo que eu vi, assim, a estrutura do hospital é bem boa. Inclusive, lá no vlog do parto tem, tipo assim, algumas partes, enfim. O hospital de Cascais é enorme, vou deixar aqui uma foto pra vocês verem. E aí ele levou a gente pra essa sala de internamento. Quando a gente chegou lá, é um quarto, né, e tem 2 camas. Tinha uma mãe lá que já estava em processo de indução. Aí eles separam a gente por uma cortina, eu fiquei na cortina da janela. Aí eu já entreguei pra ele o meu plano de parto, acho que esqueci o nome agora. Mas enfim, eu fiz um plano de parto, entreguei pra ele, entreguei também os papéis com as assinaturas pra indução. Aí ele falou que depois voltaria pra tirar nossas dúvidas, que era pra me trocar de roupa, colocar meu pijama, não sei o que, não sei o que. Acabou que ele voltou, atendeu a mulher que tava lá do lado, deu uma ajudinha nela lá, que ela... eu sei que não parece, mas eu tô te ajudando. Falou desse jeito com ela, pra poder você ir pro parto. E aí ela tava meio assim, tipo, sentindo dor. Aí ele falou assim, vamos, que aí você consegue ir pra sala de parto e não sei o que. Mas ele é super calmo, sabe? Ele é super tranquilo, tranquilizando a mulher. Não parecia ser uma violência obstétrica, digamos assim. Aí ele levou ela pra sala de parto e aí eu fiquei sozinha na sala desde então. E aí o Júnior foi embora, depois eles trouxeram a minha comida, acabou que ele não veio pra tirar as dúvidas. Eles trouxeram a comida, trouxeram depois um biscoitinho com um chazinho de noite pra me comer também. Quando foi no dia 8 de manhã, a gente ia começar o processo de indução e aí o processo estava marcado pra 8h30. Acordei 7 horas, que ele tinha pedido pra acordar às 7 horas, tomei meu banho, escovei meu dente, enfim, me arrumei e fiquei pronta esperando. Aí quando foi mais ou menos 7h50 ele chegou e já me colocou, já ligou o CTG, que é aquele cardiotoco que monitora os batimentos do bebê. E aí eu fiquei ali um bom tempo. Eu não tenho assim mais noção das horas, gente. Mas eu lembro que eu fiquei bastante tempo no CTG, chegou meu café da manhã, eu tomei o café da manhã, aí eles tiraram depois do CTG uma enfermeira e aí mandaram eu caminhar até o médico chegar pra poder colocar o primeiro comprimido. E eu fiquei tipo assim, uai, mas ele já tava aqui, como é que ele vai chegar? E aí eu tava caminhando, e aí uma médica olhou assim pra mim, saiu lá de uma sala de internamento, olhou assim pra mim, Jane, é você? Aí eu falei, sim, sou eu. Ela falou assim, vamos lá, que a gente vai começar a indução. Pensei, simpática até, né? E fomos, gente, pro quarto. Ô, gente,
É como se eu estivesse indo pro matadouro, porque, nossa senhora, a mulher chegou, sabe aquelas pessoas bem aquelas mulheres bem sorridentes, assim, de boa, agarrada com nada. Era meio que assim a médica, sabe? E aí eu fui pro quarto, aí ela falou que ia fazer o toque. E aí eu tava tranquila, porque o toque que o cara tinha feito em mim na noite anterior foi de boa. Mas na hora que essa mulher começou a fazer o toque, eu comecei a gritar, porque doía tanto, e parece que ela ia fazendo assim, ó. E fazendo assim... E, tipo, e ela fazia mesmo assim, virando a cabeça e tudo. Assim, claro que eu não gritava, tipo, gritando, mas eu ficava, ai, tá doendo, tá doendo. E aí, ela, tipo assim, conversando com a outra enfermeira, e sei lá o que, tá assim, tá assado, e dando as especificações, né, pra enfermeira. E eu, tipo, morrendo de dor, e ela nem agarrada, ela, ótimo, não sei o que, e tirou. Tipo assim, pra ela é nada, né, mas eu tava morrendo de dor. E foi, assim, o primeiro trauma, assim, do meu parto, digamos assim. E aí ela pegou e terminou e falou assim, olha, o colo do útero tá bem grosso, se eu não me engano, e tem 1 centímetro ainda de dilatação, não tinha alterado nada de uma noite pra outra, e aí a gente vai colocar agora o comprimido. Aí ela colocou o comprimido, também doeu colocando o comprimido, tá? E aí, depois do comprimido, eu tenho que ser monitorada 2 horas seguidas no CTG. Então, lá vai eu, fiquei 2 horas seguidas no CTG, monitorando os corações, batimento. Depois disso, eles falaram que eu acho que 5 horas da tarde ia fazer a segunda colocação do comprimido se não tivesse avanço. Meu esposo chegou meio-dia, ficou comigo, depois saí do CTG, almocei e fui caminhar, que eles mandaram eu caminhar. Depois, quando fosse umas 5 horas, eles iam voltar, fazer o toque e ver como é que tava. Se não tivesse caminhado, aí a gente ia fazer novamente mais um comprimido. Aí beleza, fomos caminhar, andamos pra lá, pra cá, tava morrendo de dor no pé. Eu tinha muita contração, mas eu não sentia contração nenhuma. Eu só via que tinha muita contração, inclusive a enfermeira veio umas 2 vezes no quarto perguntar se eu queria remédio para dor, porque eu tava tendo muita contração, mas eu não sentia nada, tá? Não sentia nada assim diferente. Eu só sentia dor na coluna normal da gravidez e dor no pé, que o meu pé nesse dia ficou um pouquinho mais inchadinho, e aí eu tinha que andar muito, assim, tava tentando andar bastante, né? Aí eu andava e vinha e descansava, andava e vinha e descansava. Quando foi 5 horas da tarde, ela voltou pra fazer o toque de novo, gente. E olha, parece que se não foi igual, foi pior, tá? Doeu muito, muito. Inclusive no vlog até mostro essa parte pra vocês, eu chorando, porque eu me senti violentada, sabe? Não foi uma coisa normal a dor que eu me senti mesmo... É como se fosse uma violência. A sensação que eu tinha, gente, era essa, que eu tinha sido violentada. E ela só terminou assim, eu tava sentindo muita dor, eu virei de lado e fui chorando, fui chorando, fui chorando. E, nossa, foi muito, muito angustiante. Nessa hora, a segunda, o Júnior viu, ele viu como que foi. E ela falava assim, deixa eu ver, vamos ver se a gente consegue 2 dedos. E enfiando a mão. Ai, foi horrível, foi horrível. E aí ela falou que não teve, tipo assim, mudança em relação à dilatação. E o colo do útero tava um pouquinho melhor, mas ainda faltava muito. E aí ela aplicou o segundo comprimido, que doeu também. E foi embora. Graças a Deus, nunca mais vi essa mulher na minha vida. Fiquei mais 2 horas sendo monitorada no CTG. Eu acho que nesse momento eu dormi um pouco também pra descansar. Depois fomos andar mais um pouquinho. O Júnior ficou comigo até um certo tempo. Acho que nesse dia ele foi embora mais cedo. Acho que foi 18 horas embora. E a comida, gente, do hospital não é muito legal. Eu acho que foi juntando todas as comidas assim, sabe? Tipo a janta, o almoço, não sei o quê. E eu comecei a ficar muito angustiada. Tanto pelo fato de estar lá no hospital, já desde do sábado, 5h30 da tarde, e o domingo inteiro, e não ter avanço, e aquela angústia que eu já não queria estar na indução, o toque que foi muito traumático, a comida que, gente, viu umas comidas. Teve um prato, por exemplo, que veio, tipo assim, um monte de feijão verde ou vagem, não sei, e as bolinhas da vagem, parecia vagem, não sei se é feijão verde ou se é vagem, e até tem lá no vlog, e 4 almôndegas. E tipo, é comida que eu não como geralmente. Gente, vocês me dão arroz com ovo, eu como. Tranquila, feliz da vida. Mas agora umas comidas estranhas. Inclusive teve eu choro muito lá no vídeo por causa do peixe. Que eles me trouxeram um prato de couve com peixe e 4 batatas. Eu comi as 4 batatas, mas eu odeio peixe. A couve tava insuportável de comer. Eu já tava muito fragilizada, eu sou muito sensível. Então eu chorei de soluçar. Fiquei preocupada, inclusive, porque o João sente, né? O bebê sempre sente. Então eu fiquei preocupada porque eu chorava de soluçar. Eu tava muito angustiada, eu só queria ir embora daquele lugar. Inclusive, depois disso, chegou uma médica, uma enfermeira,
porque sempre trocava os turnos, né? Aí chegou uma outra enfermeira e ela falou assim, ela veio conversar comigo, ela já tinha visto a mulher fazer o toque. Aí ela veio conversar comigo e ela reparou que eu tava chorando, ela perguntou o que se passava. Aí eu falei com ela que era por causa do toque, que tinha sido muito traumático, que doeu muito, e também por conta do peixe, que eu não comia peixe. Mas é porque juntou tudo, gente, não era só por causa do peixe, é que sabe, toda a aflição, e ainda tinha uma comida que eu não gostava, tava com fome, e enfim, aí ela pegou e falou assim, não, mas quando é assim você tem que falar e não sei o que. Só que já tinha vindo uma enfermeira na hora que eu chamei no botãozinho. E, inclusive, como eu estava no CTG, se eu esqueci de contar, como eu estava no CTG, eu não podia levantar pra fazer xixi, gente. Aí ela falou assim, eu vou trazer o mijadouro. Acho que é o mijadouro que ela falou, alguma coisa assim. Arrastador, arrastador. A enfermeira falou assim, eu vou trazer um arrastador, porque você não pode levantar, porque você tá em CTG e tem que ser de 2 horas seguidas, não pode sair. Eu fiquei tipo assim, ok, me traz o arrastador. Pensei que ela ia, de fato, trazer, tipo assim, uma cadeira, alguma coisa pra me arrastar até o banheiro pra eu conseguir fazer xixi. Quando me veio uma mulher com a tigela, gente, a tigela de ferro, e eu olhei, sei que o arrastador, falei, gente, sei que o arrastador, ela falou sim. Aí eu falei, mas como é que é isso? Ela falou que ia colocar debaixo da minha bunda pra eu fazer xixi. Aí eu fiquei, tipo assim, querendo correr. Eu fiquei, tipo assim, não, eu vou aguentar mais 30 minutos. Fiquei, tipo assim, desesperada. Eu olhava pra cara do Júnior, porque eu não tava acreditando. Eu olhava pra cara do Júnior, olhava pra cara dela. Sabe quando você quer correr daquele lugar? Era o que eu queria naquele momento. Eu queria que a minha alma saísse dali. Ela pegou e aí eu tive que aceitar, porque eu não tava suportando de dor pra fazer xixi. Aí ela, tipo, pediu pra me levantar, assim, inclinar a bunda, levantar pra cima a bunda, e enfiou aquele trem de ferro, tipo uma bacia de ferro, assim, debaixo da minha bunda. Aí ela falou, pode fazer. Ai, gente, eu olhei pra cara do Júlio. Mas eu olhei... Eu vou contar pra vocês. Nossa senhora, eu chorei fazendo xixi. Eu chorei, porque eu não tava acreditando na situação. Ela falou assim, eu vou dar licença pra você ficar mais à vontade. E aí fiz xixi, o xixi escorrendo em tudo quanto é lado. Dentro da bacia, né? Mas você sente passando em tudo, não sei, né? Foi muito horrível. Eu me senti inválida, sabe? E eu fiquei tipo assim, meu Deus, como sofrem as pessoas que não têm autonomia pra fazer as coisas, que tem problemas de saúde, é acamado. É muito sofrimento. E aí, beleza. Essa mulher que me atendeu, eu falei com ela assim, olha, eu posso pedir pra não trazer sopa? Porque eles trazem uma sopa que não tem tempero nenhum. É uma sopa horrível, um caldo horrível. Ela falou assim, não tem como escolher. Eles sempre deixam aí, é só você não comer que volta pra trás. Aí, depois, quando veio essa enfermeira, ela perguntou porque eu tava chorando, eu falei, ela falou assim, não, mas a gente pode anotar aqui na sua ficha que você não quer peixe, que você não come peixe. É só o peixe que é o problema? E eu falei, sim, é o peixe, mas é porque, tipo, você me dá arroz. Eu queria arroz, gente. Eu queria comer um arroz com feijão, e puro que seja, mas eu queria comer comida, minha comida. Não queria comer couve com 3 pedaços de batata. Isso pra mim não é comer. Eu preciso de arroz, macarrão, feijão. Eu preciso desse tipo de comida, entendeu? Mas eu falei assim, é só peixe que eu não como. Aí ela falou assim, tá bom, eu vou tentar conseguir um prato de carne pra você. Aí eu meio que falei com ela, tipo assim, é porque se for só arroz, se tiver só arroz eu como. Eu só não quero peixe, eu só não consigo comer peixe, porque não consigo mesmo. Aí ela pegou e conseguiu pra mim, aí veio a mulher, a enfermeira, trazer um prato de arroz com a carne que tava maravilhosa, a mesma couve. Só que agora, como tinha o arroz com a carne, eu consegui, foi aceitável comer a couve, que antes estava pura, entendeu? Como que eu ia comer couve pura, gente? Aí ficou mais tranquilo. Depois ela veio também, essa enfermeira, ela, tipo assim, o tratamento das enfermeiras comigo foi, assim, excelente. Só tive problema, assim, que eu não gostei muito, assim, foi dessa médica, que ela vinha toda sorridente e, tipo, fez a cagada em mim, fez um toque muito traumático. E pronto, em relação às enfermeiras, eu não tenho nada a reclamar. Todas muito simpáticas, muito queridas. E, inclusive, essa era uma preocupação, mas no final eu vou dar mais um adendo pra vocês, porque aconteceu muita coisa, né? Eu passei por várias enfermeiras, porque eu fiquei lá uma semana, gente. Aí ela veio de novo, ela falou assim, e aí, comeu? Conseguiu comer? Não sei, eu falei, consegui, obrigada, não sei o que. Aí ela falou assim, você não tá sentindo dor? Eu falei assim, olha, eu tô sentindo uma cólicazinha bem leve, mas não parece ser contração. Eu tava tendo muita contração. Eles falam que geralmente quando é contração a gente vai saber, né? Eu só tô sentindo dor na coluna e uma cólicazinha bem leve, não parece ser contração. Aí ela falou assim, mas você quer um remedinho pra ajudar? Eu falei, quero. Aí ela me colocou num soro, né? Eu já tava tomando um soro pra aumentar a minha glicemia, porque tava bem baixa. E aí ela colocou um sorinho pra dor. E aí ela falou assim, olha, eu posso fazer o toque em você pra gente ver como que tá? Eu prometo que vai ser tranquilo, eu vou fazer com calma,
não vai doer, não sei o que. Tipo, tentou super me tranquilizar por conta que eu tava chorando por causa do outro toque, né? E ela não precisava fazer toque naquele momento, só que ela me tranquilizou tanto. E eu vi que ela queria me ajudar, que eu deixei ela fazer. Aí eu falei assim, pode sim. Aí ela pegou e fez o toque. Doeu um pouquinho, mas não como, tipo assim, nem perto do que foi com a médica. Só deu uma dorzinha assim. Aí ela falou assim, ó, o seu colo tá assim, assim, assado, deu uma afinada, mas ainda falta um pouco. Eu posso te ajudar? Aí eu falei, ajudar como? Você vai descolar a placenta? Ela falou assim, não, a placenta já foi descolada. Na hora que ela falou isso, eu liguei com o toque da médica. A médica não me falou nada. Eu não sei se ela descolou a minha placenta. Eu não sei se ela fez isso. Porque na hora que ela falou isso, eu falei, é por isso que doeu tanto o toque daquela miserável. Eu falei assim, como assim minha placenta já foi descolada? Aí ela deu uma desconversada, ela falou assim, não, eu só imagino que já tenha sido descolada a essa altura da indução e não sei o que. Aí ela pegou e mudou de assunto muito rápido. Eu imagino que aquela médica, porque ela viu a médica fazendo toque, eu imagino que aquela médica deve ter descolado a minha placenta sem falar nada, sem minha autorização e falando que era toque. Mas só que o engraçado é que nas duas vezes, gente, doeu muito. Não foi, se fosse só tipo assim, um toque doeu muito, ok, ela descolou minha placenta. É muita possibilidade ela ter feito isso. Mas foi os dois toques que doeram muito. Eu não sei o que aquela médica arrumou lá. Porque o toque era um pouquinho mais demorado e ela fazia assim. Parecia que ela tava fazendo assim, sabe? E quando ela falou isso, eu saquei tudo. Eu falei, aquela mulher deve ter feito um descolamento de placenta, de membrana? Não sei. Eu fiquei assim, mas ela mudou de assunto muito rápido. Ela falou assim, eu posso te dar uma ajudinha? Porque pra gente agilizar o seu parto, porque senão amanhã nós vamos ter que recomeçar a indução e não sei o que, e talvez você consiga ir pra sala de partos hoje ainda. E o turno dela já tava acabando. E aí eu falei sim, ela falou assim, não vai doer, você faz força na hora que eu falar, e enfim, me tranquilizou. Eu falei, tá bom, pode ser. Aí ela pegou e enfiou o dedo, e ela falou assim, faz força. Aí eu fiz a força e ela fez um push. Diz ela que parece que puxou a minha placenta pra frente, alguma coisa que tava pra trás que ela puxou pra frente. Eu não entendo nada desses termos, gente. Foi desconfortável, não doeu e até aí tudo bem. Aí ela pegou, foi embora, chegou meu biscoitinho na noite, eu tomei outro banho, descansei, comi e fui dormir. E aí no outro dia de manhã, que era dia 9, eles iam vir fazer um toque pra gente começar novamente a indução. E aí já entrou outra enfermeira, uma enfermeira mais velha. Mais ou menos do dia 7 ao dia 8, eu passei por 3 enfermeiros, se eu não me engano. Aí no dia 9 de manhã, já tava essa enfermeira mais velha. Ela chegou e falou assim, bom dia, vamos fazer o toque, não sei o que. Ela fez o toque, foi tipo igual ao primeiro, eu não senti nada, só senti um desconforto, mas não senti dor nenhuma. E aí ela pegou e falou assim, olha, a gente continua com 1 centímetro de dilatação, mas o colo do útero já tá bem melhor. Já tá mais fino, mas a gente vai ter que então aplicar mais um comprimido. Daqui a pouco o enfermeiro vai chegar e aí a gente faz a aplicação desse comprimido. Mas ela falou assim, mas tá avançando, tá bom e não sei o que. E aí eu tinha ouvido ela falar que tava há 30 anos no hospital, inclusive, acredita? Ela falando com outra pessoa. E aí foi lá, aí fiquei no cardiotoco monitorando os batimentos do João. Depois veio o médico, que foi o mesmo que quando eu cheguei lá no dia 7 de noite tava lá, entendeu? Aí ele chegou, perguntou como é que eu tava tudo bem, não sei o que. E aí o meu café da manhã chegou, e aí eu falei assim, eu posso sentar? Porque eu tava de cardiotoco, eu falei assim, eu posso sentar pra comer? Aí ele falou assim, pode, não sei o que. E aí saiu com outra enfermeira que tava tipo acompanhando, deve ser estagiária, que tava tipo acompanhando ele, e saíram. Aí eu tava mandando um áudio pra um colega da igreja, e eu senti, gente, literalmente um POC. É muito louco, porque eu via as pessoas falando isso no vídeo e é difícil de você imaginar isso. E algumas pessoas também não sentem isso, mas é como se tivesse uma bolha estourada dentro de mim. Foi mesmo um POC, fez POC. E aí é como se tivesse mesmo uma bolha, eu senti uma bolha estourando dentro de mim. Parei assim, tava gravando o áudio, eu parei, eu falei assim, uai, fez um POC na minha barriga, será que é a bolsa? Porque tipo assim, será? Tentando entender o que era, só que não saía líquido. Não senti nada saindo. Falei, ok. Aí a enfermeira, a estagiária veio, aí eu tava conversando com ela, ela perguntando como é que eu tava. Aí eu falei assim, olha, eu acabei de sentir um POC, tipo, como se tivesse uma bolha estourada dentro de mim. Ela falou assim, será? Aí eu falei assim, será que é a bolsa? Ela falou assim, pode ser que sim, pode ser que não, só que eu tava em CTG, não podia levantar nem nada. Ela falou assim, vira um pouquinho de lado assim na cama pra ver. Aí eu virei assim um pouquinho de lado, eu tava deitada ainda.
E aí eu falei assim, não saiu nada. De qualquer forma, daqui a pouco a gente vê com o médico, porque a bolsa pode estourar em cima também e demorar pra poder descer. Alguma coisa assim que ela explicou. Ela falou assim, mas aí você toma o seu café e daqui a pouco a gente volta. Aí eu sentei na cama pra poder comer, e foi eu sentar que eu senti um líquido jorrar, que eu não tenho controle sobre ele, não é como fazer xixi. É um líquido quente que descia assim, bastante forte. Saquei na hora, é a bolsa. E aí, enquanto isso, eu tava comendo, gravando vídeo, mandando áudio, não sei o que. Aí o enfermeiro chegou, o médico, o enfermeiro, não sei o que ele era, gente. Ele chegou e falou, e aí, acho que é a bolsa? Eu falei assim, agora tem certeza, porque tá saindo muita água mesmo. E aí eu já tinha terminado de tomar café, aí ele pediu pra poder abrir assim, né, o pano. Aí ele, vamos ver se isso aqui é a bolsa mesmo. E aí chamou outra enfermeira estagiária pra eles olharem. Aí ele tirou assim o pano. Aí ele falou assim, não tem nem que olhar, é a bolsa. Aí ele falou com ela, explicou pra ela alguns termos técnicos da cor da bolsa e não sei o que, da água, né, do líquido. Jenny, então você pode começar a arrumar suas coisas, organizar tudo, porque a gente já vai pra sala de parto. E já pode chamar o seu marido, também não precisa ter pressa e não sei o que. Aí beleza, e saíram. Aí eu fui e arrumei tudo, mandei mensagem pro Júnior. Aí o Júnior foi levar o Puff ainda pra passear e terminar de lavar a louça pra ir pro hospital, porque ainda não era meio-dia, então ele não tava tendo horário de visita, ele não tava comigo, né, eu tava sozinha. Aí eles me levaram pra sala de parto, pouco tempo depois o Júnior chegou, e na sala de parto eu senti um tratamento totalmente diferente do que é nas salas de internamento, tá? Eu não sei se é porque elas lidam com muito estresse o tempo todo, mas elas são mais frias, digamos assim. Elas não têm todo o cuidado e o carinho que as enfermeiras têm no internamento. Eu senti, tipo, mais uma frieza, tipo assim, não tinha aquela conexão, aquele cuidado comigo, sabe? Era tipo assim, oi Jenny, meu nome é fulano de tal, vou te acompanhar no parto e não sei o que, você quer remédio? Era tipo muito assim, seco, digamos assim, mas não me maltratava, sabe? Não era nada assim de maltrato nem nada, só era mais seco, não era tão amoroso quanto as enfermeiras do internamento. Eu cheguei lá, a mulher colocou um cardiotoco, ela falou assim, eu ainda não vi o seu plano de parto, mas aqui a gente faz o CTG contínuo, o tempo todo, tá? Ah, sério? Aí ela falou sim, e aí ela começou a colocar em mim o CTG, e esse não tinha fio. Aí eu falei assim, ah, tá bom, pelo menos não tem fio. Eu consigo, tipo, andar, me movimentar. Aí ela falou assim, sim, consegue sim. E aí eu cheguei lá, inclusive, gente, antes de eu ir pra sala de parto, assim que a bolsa estourou, comecei a sentir uma dorzinha. Comecei a sentir uma cólicazinha na coluna e na frente. E eu percebi que era contração, por quê? Porque eu comecei a sentir, passou. E eu nem percebi que passou. Só que aí voltou. Na hora que voltou, que eu percebi que tinha passado, que eu falei, será que é a contração? Aí o que eu fiz? Entrei no meu aplicativo de contração que tinha baixado e coloquei lá, contração. E aí esperei. Aí na hora que passou, eu pausei, né? E fiz isso. Na quarta vez que eu fiz isso, e tipo, era muito rápida assim a contração entre uma e outra. Na quarta vez que eu fiz isso, o aplicativo já falou assim, dirige-se ao hospital. Porque o aplicativo meio que te avisa a hora que é pra você ir. E as contrações estavam muito curtas, sabe? O espaço de tempo. Na quarta, eles já falaram isso. Isso foi, juro, gente, menos de 15 minutos. Fui pra sala, aí eu cheguei lá e eu até fui brincando com eles, falando com o enfermeiro e com a enfermeira assim, se for essa dor, eu vou aguentar o parto todo. Aí ele falou assim, mas tende a piorar. Aí eu falei, ai meu Deus. Aí fui pra sala de parto, cheguei lá, plena da vida. Aí a enfermeira falou assim, você vai querer tomar epidural? Aí eu falei assim, eu pretendo sim, mas não agora tá bem tranquilo. E aí ela lá arrumando o CTG pra colocar em mim. Gente, não passou 2, 3 minutos, a dor já estava começando a ficar insuportável. Eu falei assim, olha, pensando bem, eu vou querer epidural sim. Porque eu não tava sentindo quase nada e agora eu já tô sentindo muita dor. Aí ela falou assim, tá bom, a médica vai vir cá pra poder fazer o toque e aí a gente vai esperar a anestesista chegar e a gente chama a anestesista. Aí, beleza, o Júnior chegou, arrumou umas coisas lá, aí veio a mulher fazer o toque, na verdade, e também a mesma coisa, foi um desconforto, mas não foi dolorido. Ela fez o toque e falou que eu já estava com 2 centímetros de dilatação e eu fiquei tipo assim... Tipo assim, porque evoluiu do nada, gente. Foi mesmo do nada. Eu tenho até anotado aqui, vou ver se eu tenho anotado isso. 8h30 da manhã que a bolsa rompeu. E eu fui pra sala de parto por volta das 10h30. E aí teve outro... Aí ela fez o toque e eu tive 2 centímetros de dilatação. Eu estava com 2 centímetros de dilatação. E aí as dores estavam maiores, né? Ela falou assim, olha, você tá com 2 centímetros já de dilatação, o colo já tá fino. E aí, se você quiser, você pode aplicar epidural. Eu falei assim, mas já posso? Ela falou assim, com 2 centímetros
centímetros você já pode. Eu estranhei, porque geralmente eles falam que é com 3 centímetros, né? Mas ela falou que com 2 centímetros eu podia. E quanto mais rápido viesse a epidural, melhor. E aí eu senti por um tempinho as contrações. Inclusive fiquei sendo monitorada pelo CTG. Eles não tiravam CTG de jeito nenhum. Eu tava sentindo contração e com CTG. Aí depois a mulher veio e falou assim, uma outra enfermeira veio perguntar se eu queria epidural, eu falei que sim, e que a moça tinha ido chamar a anestesista e não tinha voltado. Aí ela falou assim, você quer fazer alguma coisa enquanto isso pra melhorar a dor, algum medicamento, alguma coisa? Eu falei assim, eu queria ir pro duche, pro chuveiro. Ela falou assim, você quer ir pro chuveiro? Beleza. Aí ela tirou o CTG e eu fui pro chuveiro. Gente, o chuveiro alivia bastante, sabe? Alivia bastante mesmo. Porque eu lembro que eu sentia muita contração e o Júnior fazia massagem, e às vezes, depois que eu entrei no duche, algumas vezes ele nem precisava fazer massagem. Eu só colocava água bem quente, assim, eu mesma apertava assim e ficava esperando passar, porque dava um alívio muito grande no chuveiro. E aí foi isso. Aí depois uma enfermeira veio, entrou, aí ela falou assim, ela tá no banho? Ele falou, tá. Aí eu falei, daqui a pouco eu volto. E era anestesista. Enfim, aí depois veio uma enfermeira, e eu continuei no chuveiro de boa, porque ninguém falou nada. Aí daqui a pouco veio a enfermeira, e ela falou assim, olha, ela já saiu do banho? A anestesista veio aqui e acabou voltando, porque ela tava no banho. Se eu soubesse, né, a gente teria saído na hora. Mas eu falei assim, não, vou sair então, e você chama anestesista. Aí ela foi chamar, demorou um pouquinho, senti mais contração. E aí a anestesista chegou, ela pediu pro Júnior se retirar. No hospital, gente, eles não dão comida pro acompanhante. Então, o Júnior foi lá em casa pra poder fazer o almoço e comer, né? E aí veio a mulher a anestesista, e aí ela pediu ele também pra sair da sala. Quando ela pediu isso, ele aproveitou e foi em casa pra comer. Então, ela foi lá na sala, era 10h30 quando tinha feito o toque e pedido anestesia. Ela foi pra sala e deu a primeira epidural 14h13. Então eu fiquei de 10h30 às 2h13 mais ou menos sentindo contração. Aí ela deu a epidural, mandou eu ficar com a coluna assim, colocar o queixo e bem pro fundo da cama, e ela perguntou se eu tinha escoliose na coluna, alguma coisa assim. Aí eu falei que não. E aí perguntei por quê. Ela falou porque parece que tava difícil dela achar o osso. Parece que era torta a minha coluna, alguma coisa assim. O que eu não duvido nada, porque eu sinto muito dor na coluna, né? Inclusive tenho que olhar isso. E aí ela aplicou... O neném tá querendo acordar. Deu um choro e continuou com o olho fechado, não entendi nada. Mas aí, gente, ela aplicou a epidural. E, tipo, não doeu, é uma dorzinha bem leve, tipo, pro que as pessoas falam. Eu tentei relaxar muito também, tentei não concentrar nela. Então eu tentei, tipo assim, não contrair os músculos, não ficar muito assim tensa. Tentei relaxar mesmo e só esperar ela aplicar. Ela aplicou, senti uma dorzinha, mas foi uma dor leve. Não é nada, tipo assim, comparado a uma contração ou ao toque, por exemplo. É uma dor, assim, de uma agulha enfiando. É mesmo isso. Então não teve nada demais assim na epidural, não. Depois dessa epidural eu fui dormir, descansei bastante. Por volta de 5 horas veio a mulher e fez mais um toque. Ela fez um toque e eu estava com 3 centímetros de dilatação. E aí ela pediu pra mim andar um pouquinho assim, mesmo com CTG, assim, do lado pro outro. E tava com CTG já com fio, tá? Eu fiquei o resto do tempo todo com CTG com fio, agarrada lá perto da cama. E aí ela mandou eu andar um pouquinho assim pra ver se ajudava e tal. Quando foi 5h50, ela veio e falou que ia aplicar a oxitocina, que é aí que o trem começou a desandar. Quando foi 5h50, ela veio e falou que ia aplicar a oxitocina pra ver se andava mais, perguntou qual era o meu peso e colocou a bolsinha lá de oxitocina em mim. Eu falei assim, olha, mesmo com a oxitocina eu vou conseguir colocar a epidural? Ela falou, vai. E neste caso a dor da oxitocina não vai sobressair a epidural? Ela falou, não, a epidural não vai te deixar sentir nada. Eu falei, beleza. Então ela foi, aplicou a oxitocina e logo em seguida a epidural. E aí, gente, aí que começou todo o caos. Porque, tipo assim, aí eu já não tenho mais nenhuma anotação aqui, porque aconteceu tudo muito rápido. Eu esqueci de um detalhe. Na hora que ela foi colocar a epidural e pediu pro Júnior sair da sala, o Júnior acho que foi na cafeteria do hospital pra comer. E aí, na hora que a gente colocou ocitocina, o Júnior tinha ido pra casa. Porque o Júnior foi fazer almoço pra poder comer e depois voltar, porque eles não dão comida para acompanhante. E foi aí que eu tava sozinha. Ela aplicou ocitocina e aplicou mais uma epidural, a segunda epidural, e passou pouco tempo assim, ela tava lá mexendo na máquina e o coração do João começou a parar de bater. Começou a cair muito os batimentos cardíacos. O normal era tipo assim, ficava oscilando 133, 140, 150 até 160 e o coração do João. Eu ficava mais entre 140 e 160. E aí começou a cair muito. Só que aí, tipo assim, eu não tava entendendo nada. Eu só tava assim, ela começou a falar assim, respira fundo. E eu fiquei tipo assim.
Ela falou assim, não, é pra você respirar fundo, respira fundo, é assim que respira. E aí ela fez... E falando, e fazendo. Aí eu fiquei tipo assim, sem entender nada. E aí tentei imitar ela, né? Porque eu não consigo muito bem respirar assim. Porque desde pequena eu tenho um pouquinho de falta de ar, tenho dificuldade de respirar assim, certinho. E eu não tava entendendo nada, gente. E aí eu comecei a ver que ela começou a ficar preocupada e batendo na tela assim. Quando eu olho pra tela, o coração do João tava 60, 50, 40, ficava oscilando. Tinha hora que dava aquele risquinho assim, de sem batimento cardíaco. Aí sumia o batimento cardíaco, depois ia pra 40, 50, 60 e ficava oscilando. E ela, eu preciso que você respire, eu preciso que você respire. Respira fundo. E aí eu comecei, já tipo assim, olhei, vi o batimento, eu falei, alguma coisa de ruim tá acontecendo. E aí eu comecei tentando respirar, mas eu tenho muita dificuldade. E aí chegou um momento que ela, tipo assim, saiu correndo assim pra porta e gritou ajuda no corredor. E aí veio uns 4 enfermeiros de uma vez, uns 4 enfermeiros ou médicos, sei lá, veio uma equipe de uma vez, entrou na sala. E aí a mulher falou assim, faz o toque, faz o toque. Aí a mulher enfiou o dedo, fez o toque. Aí ela... Eu não lembro muito bem do que eles falavam, porque foi, tipo assim, uma loucura. Mas ela falou, faz o toque, não sei o que. Aí ela falou, vira de 4 apoios. Aí eu tive que ficar de 4. E eles começaram a balançar minha barriga. Aí um cara veio com uma bombinha. E eles falando, respira, puxa fundo, respira, pra ele respirar. E aí eles vieram... Eles vieram e colocaram a bombinha pra me ajudar a respirar. E aí eu fiquei aflita, fiquei um pouco aflita, mas eu não tava muito entendendo o que tava acontecendo. E eu fiquei de 4 apoios, eles balançando a barriga, e aí por fim conseguiram reanimar. E aí depois disso, que foi reanimado, eles falaram que eu podia voltar a deitar normal. E aí nisso eu já mandei mensagem pro Júnior, já chamei o Júnior. E o Júnior foi correndo lá pra cá, lá pro hospital, e ficou lá comigo na sala. Só que, tipo assim, o coração do João voltou, mas não voltou normal. Porque o coração dele ficava, tipo assim, o máximo que ia era 130. E aí ficava 130, 120, 111, às vezes ia pra 100, 98, voltava pra 112. A enfermeira foi lá no quarto, eu falei, olha, os batimentos estão baixos, não sei o quê. Porque eu tava preocupada, porque não parecia que eles estavam olhando, porque ninguém fazia nada, ninguém falava nada. Só ficava eu e o Júnior lá, e toda hora que começava a descer, o Júnior falava, respira, respira. E eu tentando o tempo todo respirar bem, pra poder o João conseguir respirar também. E eu ficava preocupada com isso, porque, tipo, a minha respiração não é nada boa, gente. Então eu ficava, tipo assim, se acontecer, é como se dependesse de mim a vida do João, por conta da respiração, sabe? E aí ela falou assim, não, você pode ficar tranquila que a gente tá monitorando, não precisa se preocupar, a gente tá numa sala e a gente monitora tudo. E eu, tipo assim, pensando, por que essa desgrama fala que tá monitorando tudo, mas o coração dele já foi pra 98 2 vezes, tá baixíssimo, não voltou ao normal, só melhorou, mas não voltou ao normal. E eles estão falando que estão monitorando e o coração do meu filho tá assim. Beleza, aí ela saiu da sala de novo. Aí tô eu lá com o Júnior, conversando, e o Júnior ficou sentado assim do lado da máquina pra poder ficar vendo. E eu tô assim conversando com o Júnior e respirando também. E aí eu senti uma queda de pressão. É como se minha pressão tivesse caído. Eu senti tipo... É como se fosse uma fraqueza no corpo e uma tremidinha ao mesmo tempo que eu senti. E na hora que eu senti isso, o Júnior olhou pra máquina e falou assim, respira. E aí, como eu tinha sentido essa sensação de fraqueza, não sei explicar pra vocês, gente. Como eu tinha sentido isso... Eu fiquei, aí eu já comecei a respirar, e ele falou assim, respira, respira. Eu olhei pra máquina e o coração do João tava caindo de novo. E aí eu nem esperei eles chegar, eu comecei a apertar o botão pra eles virem, e eu mesma já virei de 4 apoios. E eu sabia que eles tinham me pedido pra ficar de 4, porque eu fazia isso na gestação. Quando você fica de 4, você dá mais espaço pro bebê se movimentar na sua barriga. Então eu sabia que eles tinham pedido pra eu ficar assim, exatamente por isso. Então eu nem esperei eles chegarem. Eu mesma já apertei o botão e tentando respirar, e já virei de 4, eu mesma já peguei a maquininha, a bombinha, e fui fazendo assim, e tentando respirar. E aí já veio a equipe de uma vez, não veio só ela, veio a equipe toda de uma vez. E aí ela chegou e falou assim, e olhando pra cara do Júnior, e falou assim, mas quem é que mandou ela ficar de 4 apoios? Aí eu falei assim, ninguém mandou, eu que quis ficar. É abusada, minha filha. Aí ela falou assim, faz favor de voltar a deitar normal. Desse jeito, ela não gostou, que eu mesma tinha ficado. Mas se eu fosse esperar por eles, eu tava ferrada, porque o batimento do João tava indo pra baixo toda hora e ninguém vinha, ninguém fazia nada. Eles esperaram acontecer isso pra vir fazer alguma coisa, e ainda vem falar comigo isso. Eu fiquei, nossa, eu fiquei
brava nessa hora, eu fiquei com raiva. E aí ela pegou e mandou virar ao normal. Aí a enfermeira falou assim, faz o toque, falou com a que tava lá. Aí ela fez o toque, aí ela falou assim, 6 centímetros. Ela falou assim, não, esqueci de contar uma coisa muito importante pra vocês. A primeira vez que o coração do João parou de bater e aí fizeram a reanimação, eles fecharam a ocitocina com plástico preto. Não entendi o porquê. Colocaram um plástico preto na ocitocina, tampando ela, e ela falou assim, olha, a gente colocou a ocitocina e o coração dele diminuiu os batimentos porque o processo foi muito rápido. Você saiu em menos de 1 hora de 3 para 6 centímetros. Ela deu essa explicação. Entendeu? Porque a ocitocina fez dar muita contração e o coração do João começou a parar de bater. Foi essa a explicação que ela deu. Inclusive, a luz tá acabando e eu tô aqui falando, gente. Enfim. Só que aí, nessa segunda vez que teve a reanimação, a mulher fez o toque e falou assim, saiu de 4 para 5 centímetros. E eu fiquei tipo assim, não era 6? O problema não era isso, porque tinha ido de 3 para 6 em menos de 1 hora? E agora a enfermeira tá falando que foi de 4 para 5? E aí ela pegou, e isso já era mais ou menos 7 e tal da noite. E aí eu ouvi ela falando que foi de 4 para 5. E aí ela falou assim, vai ter que virar de 4 apoios. Aí elas mandaram eu virar de 4 apoios de novo. E eu já tava de 4 apoios. E a outra mandou eu virar pra cima, né? Ai, ai. Aí eu virei de 4 apoios de novo. Ela fez outro toque de 4 apoios. E também não doeu, só foi desconfortável. Mas também não tava nem conseguindo concentrar nisso. Porque eu só tava tipo assim, eu preciso respirar. Tentando respirar. E eles tentando reanimar, não sei o que. E aí conseguiram, gente, reanimar de novo. E aí lá, comigo ainda de 4, elas falaram assim, vamos pra cesárea. Aí elas mandaram eu virar e começaram a tirar as coisas de mim pra poder ir pra cesárea. E aí foi muito rápido. Elas falaram com o Júnior, pro Júnior esperar na sala, porque ele não ia poder ir. Tiraram as coisas de mim. E isso era o que eu mais temia minha gravidez inteira, gente. O que eu mais temia minha gravidez é ter uma cesárea de emergência e sem o Júnior. O meu medo nem era cesárea. Por mim, tudo bem ter que passar por uma cesárea. O problema era ser uma cesárea de risco por estar ou eu em risco ou o João em risco. E o que mais pegou pra mim é o Júnior não poder estar presente comigo. Porque, tipo, eu idealizei muito o meu parto. Como as pessoas falavam. Eu via vídeo no YouTube, tipo assim, idealiza seu parto. Como que vai ser? Idealiza você ganhando ele, não sei o que. Tipo, energia positiva. E isso vai ajudar muito. E aí eu fiz isso, idealizei muito. Então eu idealizei o parto normal. Antes o maior medo da minha vida era o parto normal. Depois da gestação eu queria muito o parto normal. Mas eu tava tentando ficar tipo assim, bem, sabe? Se precisasse ser uma cesárea. E eu só não queria, o meu medo maior era o Júnior não estar comigo. Eu idealizei o João saindo da minha barriga e a gente ouvindo o choro dele, eu olhando pro Júnior. Eu idealizei toda essa cena do parto normal, que era o que eu queria. Eu e o Júnior, inclusive, choramos ouvindo o choro de um bebê que tava no quarto do lado quando ele nasceu. E aí a gente até falou assim no vlog, daqui a pouco vai ser a gente, porque a gente sempre chorava vendo vídeo assim, né? De bebê saindo e chorando. E enfim. Aí eu perguntei pra ela, meu esposo não vai poder ir? Ela falou assim, não vai poder ir, vai ter que ser uma cesárea de emergência. Aí elas só falaram pra ele ficar lá, e o Júnior falou assim, o Júnior falou alguma coisa comigo, tipo assim, vai dar certo, fica tranquila, fica calma. Mas eu também não tava desesperada. Pelo meu jeito de ser, era pra eu já estar desesperada, muito aflita. Mas não, eu só tava, tipo assim, era como se eu não tivesse entendido o que tava acontecendo. Eu só fui olhando assim, eles me levando. E tipo assim, pensando assim, pedindo a Deus, né, no pensamento pra dar tudo certo, pra proteger o João, pra guardar o João. Aí eles me levaram correndo pra cesárea, já chegaram lá, colocaram o pano, eu senti eles passando um líquido na minha barriga, que eles passam assim na barriga toda. Eu perguntei pra uma enfermeira, tinha uma enfermeira, assim, mais em cima de mim, que inclusive foi um amor. Eu falei assim, eu vou conseguir ver tudo? Eu vou ficar acordada? Ela falou assim, sim, você vai ficar acordada. Perguntei isso umas 2 vezes, que eu tava mesmo preocupada em deles colocar anestesia geral, sabe? Ela falou assim, sim, você vai ficar aqui, você vai ficar aqui. E aí, ela foi muito, assim, de Deus na hora, sabe? Ela foi muito querida, muito fofa. Eu lembro, ela tava de máscara, eu não via o rosto dela, eu só lembro assim, da bandana dela, a máscara e os olhos dela assim, em cima de mim, assim, olhando pra mim. E ela conversava comigo, ela ficava tentando me tranquilizar, ela perguntava qual era o meu nome, perguntava o nome do João e conversava comigo. Gente, pra vocês terem noção, ela fazia carinho no meu rosto, ela ficava fazendo assim, carinho no meu rosto e conversando comigo e tentando me tranquilizar. E conversava com a outra enfermeira também. E aí eu lembro que na hora que ela veio assim pra perto, aí ela falou assim, seu filho vai nascer agora.
E eu tava só olhando assim. Aí ela falou assim, aí ela olhou assim pro outro lado e falou assim, ele nasceu. Aí eu comecei a chorar. Assim, chorei de lágrima caindo, né? Não um choro assim alto. Aí eu comecei a chorar, aí eles falaram assim, nasceu e tal. E aí levantaram o João assim, cheio de vernix, todo gordinho. A coisa mais linda. Levantaram ele assim pra mim. E depois abaixaram ele de novo e levaram, né? Pra poder pesar ele e, enfim, colocar a mantinha nele. Depois trouxeram ele e falou assim, olha, seu filho nasceu com 3,990 kg. Nasceu bem gordinho, não sei o que. E ai, João, gente, João era lindo, 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 lindo. Aí eles amarraram, envolveram ele assim na mantinha, colocaram a touquinha nele e colocaram assim no meu peito, mas eu tava com as duas mãos amarradas, né? Aí eles amarraram uma e eu fiquei com a outra amarrada e segurando ele assim em cima do peito, só que ele era muito pesado, eu não tava aguentando. Aí eu fiquei olhando assim pra ele um pouco, aí depois eu falei assim, olha, tem como guardar ele? Eu não tô aguentando segurar o peso dele. Aí eles colocaram ele lá naquele bercinho, né? E nisso já veio umas enfermeiras preocupadas também, tipo assim, agitada, tipo assim, a gente tem outra cesárea, outra cesárea. E aí ele estava sem lugar e ele falou assim, não, mas aqui não dá agora e não sei o que. Eu só sei que eles arranjaram outro lugar lá de emergência, que aí os médicos saíram tudo da sala correndo e o João lá no berço e eu sozinha aqui. E eles saíram, tipo assim, terminaram de fazer, né, o processo da cirurgia, me fecharam, ouvi o grampeador, que eles grampearam. E aí já saíram todos eles pra outra sala, pra outra cesárea de emergência. Aí entrava a enfermeira correndo pra pegar as coisas, não sei o que, foi uma loucura, gente. E aí ela falou assim, olha, a gente não esqueceu de você não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Só espera um pouquinho que a gente tá numa outra cesárea de emergência. Aí eu falei assim, tá bem, tudo bem. E nisso, eu não tinha nem noção da hora. O Júnior fala que ele ficou num corredor sozinho, esperando por volta de uma hora e meia. Não é isso, vida? 1h30 que o Júnior ficou. E, tipo, eu não tinha noção. Mas a cesárea sua foi 15 minutos. A minha cesárea foi rápida. Do tempo que eu saí da sala pro João nascer, foi 15 minutos. Foi, tipo, muito rápido. Mas aí eles fecharam. Mas eu também não tive noção do tempo deles fechando a minha barriga. Foi muito louco. É como se eu não tivesse noção do tempo. Porque pra mim não parece que passou 1 hora. Do momento que você ganhou, Aham. um enfermeiro, sei lá quem era aquele, saiu lá fora e falou, ó, seu filho nasceu, parabéns, tantos quilos, não sei o que, não sei o que. Isso deu 15 minutos. Aham. Após isso, Aham. é que eu fiquei ali esperando umas 1h30 pra mim ir lá pra aquele lugar onde você tava. Aham. Então provavelmente até se fechar a cesárea, não sei o que, nananã. E ainda saíram tudo pra outra cesárea de Exato, emergência. e te pôs no lugar pra mim poder ir lá, deu essa hora. Aí eu fiquei sozinha na sala e eu vendo assim o João de longe no berço, e todo mundo na correria fazendo uma cesárea de emergência do lado. E aí depois eles voltaram, aí um dos caras que ajudaram a reanimar, que era o cirurgião, ele falou assim, ó, agora a gente vai passar pra essa outra maca aqui, pode ser? Eu falei, pode. Aí ele foi me ajudou, aí eu deitei na outra maca, e aí eles colocaram o João assim no meu colo e me levaram pra uma salinha de espera. Nessa salinha tinham várias outras gestantes que parece que tinham acabado de fazer a cesárea também. E a gente só tinha separações assim por cortinas laranjas assim, era bem pequenininho. Me colocaram lá e aí veio a enfermeira e falou assim, olha, você pode já começar a dar mamar pro seu filho. Aí eu falei assim, mas já? Tipo, o João tinha acabado de nascer e eu acho, se eu não me engano, eu tinha colocado no parto ou eu vi num plano de parto e aí fiquei com essa ideia de que o bebê também procura o peito. Você não precisa, tipo, é importante ele mamar na primeira hora de vida, mas você não precisa também, tipo, nasceu, coloca. Eu queria primeiro que ele conhecesse o Júnior, minha cabeça tava no Júnior, eu idealizei muito o Júnior participar comigo e ver tudo. Então eu falei assim, olha, mas eu quero que o meu esposo veja ele. Ela falou assim, mãezinha, tem coisa muito mais importante nessa vida que o pai ver o filho. O seu filho precisa de você agora, ele precisa mamar. Falou desse jeito comigo. Não gostei muito disso não, viu? Vou ser bem sincera, porque quem decide isso sou eu. E eu sei que é muito importante dar mamar ele na primeira hora de vida, e eu ia dar. Mas eu queria que meu esposo entrasse e conhecesse o João, e aí sim, eu com a minha cabeça mais parecida, conseguisse fazer isso, sabe? Com calma, não queria ser pressionada a amamentar. E eu senti mesmo uma pressão pra amamentar. E ainda mais do jeito que ela falou, que tinha coisa muito mais importante do que conhecer do que o Júnior conhecer o filho dele. Ai, mas enfim, eu só sei que depois, aí eu, tipo, comecei a colocar assim o peito na boca do João, deitado, eu tava meio assim, gente, sabe que meio anestesiada, meio assim, meio voada assim, tava meio assim, sabe? E aí o Júnior veio, entrou no quarto, eu não consegui nem filmar a reação do Júnior, porque as câmeras estavam tudo com ele, tava tudo com ele, só tava eu e o João. E o Júnior entrou, colocou a bolsa assim e já veio, e eu só consigo lembrar dos olhos do Júnior.
E ele rindo assim, sorrindo, olhando pro João. E aí ele veio, olhou o João, tirou foto, não sei o que. E depois disso veio a enfermeira, pegou o João, colocou a roupinha nele, colocou uma meia em mim, porque eu fiquei muito inchada, meu pé e minha perna inchou de uma forma que eu nunca vi na minha vida. E eu acredito que isso seja relacionado também às 2 epidurais que eu tomei e a anestesia da cesárea, né? E aí o Júnior veio, ficou um tempo comigo, eu ganhei, era 8h17 que eu ganhei o João. E aí ele ficou comigo até só ali dentro da salinha mesmo. E aí quando foi mais ou menos, acho que meia-noite, não foi, vida? Já eram as meia-noite, que eles pegaram a minha maca pra poder levar lá pra cima pra sala de internamento. Aí o Júnior não pôde ir, porque já tinha passado o horário de visita, né? Já era meia-noite, então o Júnior teve que voltar pra casa. E eu fui sozinha com o João lá pra cima, porque aí o Júnior só poderia novamente ficar no horário de visita. O pai só pode ficar no trabalho de parto o tempo todo. Fora isso, nas partes de internamento, é só no horário de visita. Então me levaram lá, pra lá, tinha uma outra gestante já no quarto, uma mãezinha lá, uma portuguesa que também foi super simpática. A gente conversou algumas vezes. Já no dia 10, né, já era 1h da manhã, eu cheguei na sala de internamento, me colocaram lá com o João e tipo, eu só fiquei assim deitada mesmo. E aí pedi pra colocarem ele junto comigo. Depois, não, ele ficou comigo já. Ele já tava no meu colo. Depois que eles colocaram ele no berço pra fazer exames e levaram e voltaram, que eu pedi eles pra colocar porque eu não levantava, né? Aí de manhã cedinho que as meninas chegaram e me ajudaram a levantar. E nossa, gente, é muito difícil a recuperação da cesárea. Eu fiquei lá basicamente do dia 7 ao dia 13 no hospital, até na sexta-feira. E foi muito angustiante. Era muito difícil porque eu tava de cesárea, o Júnior não tava comigo. Eu não conseguia fazer as coisas. Inclusive, de manhã, uma enfermeira veio e perguntou, tipo assim, ele já fez cocô? E eu fiquei tipo assim, eu nem peguei nele ainda. Eu não fazia ideia. Eu tava de cesárea, gente. Eu não tinha nem levantado ainda. Como que eu ia? Eu não trocava ele. Ele ficava de xixi, de cocô, tudo que você... Porque não tinha o que fazer, sabe? E eu achei engraçado ela perguntar isso, porque será que ela esperava que eu fizesse alguma coisa? Eu tava só deitada, porque eu não conseguia fazer nada. E aí, mas ela não foi grossa nem nada. Eu só fiquei surpresa dela perguntar isso, porque pra mim era óbvio que eu não tinha como fazer isso, não tinha como trocar, não tinha como fazer nada, porque nem em pé eu tava. Eu só sei que foi de tarde, assim, do dia 10, que eu fui conseguir pegar ele pela primeira vez, e foi assim na marra, porque ela tinha me ajudado a levantar e me sentado no sofá. E eu tinha que ficar ali um pouquinho sentada, tomando soro. Tava cheio de catéter, tava com ainda aquele negocinho que fica pra você fazer xixi, e tava tomando soro e um monte de coisa na veia, e não sei o que, tava toda danada, gente. E aí teve uma hora que eu precisei deitar e colocar o João pra mamar no meu peito. E aí foi na marra que eu tive que pegar ele lá no bercinho, foi horrível, e colocar em cima da cama foi muito difícil, era difícil pra sentar em cima da cama. E aí o Júnior só podia vir de meio-dia às 8h da noite. E olha, eu vou contar pra vocês, foi muito sofrido essa parte da cesárea. Eu não conseguia dormir de jeito nenhum. Eu só ficava, tipo assim, o tempo todo preocupada com o João, porque o João tava gorfando muito e ele engasgava. Eu cheguei a fazer aquela manobra de desengasgo lá no hospital, sozinha. Inclusive, primeiro, antes de fazer sozinha, eu tive que fazer... eu chamava o tempo todo as enfermeiras, porque ele ficava... Parece que ele ficava engasgando, eu não sei explicar. Ele gorfava e eu ficava apavorada. Eu chamava as enfermeiras, elas vinham, ajudavam, auxiliavam. Teve uma hora que a mulher fez a manobra também, bateu, e aí ele chorou. Ai, gente... foi muito sofrido essa recuperação da cesárea. E, tipo, ainda mais que não pode ter acompanhante. Então, tipo assim, na parte da noite que o Júnior não tava, até o outro dia, meio-dia, era eu que tinha que fazer tudo. Então, e eu não conseguia fazer as coisas. Então, era difícil pra dar de mamar, era difícil pra pegar ele, sabe? Eu virava de um lado só, não conseguia virar do outro lado pra dormir, porque pra eu virar pro outro lado da cama pra dormir, eu tinha que pegar ele e pôr do lado de cá, e eu não conseguia fazer isso. Era muito dolorido. Então eu ficava a noite toda só numa posição e olhando pra ele o tempo todo, porque ele toda hora engasgava, toda hora gurgitava leite, me engasgava. E já no primeiro dia eu tive que dar fórmula, porque o meu corpo demorou pra perceber que eu tinha tido um parto, que o João já estava aqui fora. Então demorou uns 2 dias pra começar a descer o leite. Então eu dei fórmula, eu dou fórmula até hoje também. Porque meu peito machucou também, já no segundo dia, já tava bem machucado.
E aí agora eu tô conciliando o peito com a fórmula. Dói um pouco ainda o peito, mas enfim, esse é assunto para outro vídeo. Também, depois de 24 horas que o João podia dar banho, foi uma enfermeira. Depois do Júnior sair, gente, eu coloquei lá no meu plano de parto que eu queria dar banho junto com o Júnior. Mas depois que o Júnior saiu, era 8 horas quando o Júnior saiu. 8h30 ela chegou com a banheira e com as coisas pra dar banho no João. E aí tem até lá no vlog também eu dando o primeiro banho no João, ela me auxiliando e me explicando o que é que eu tinha que fazer. E aqui em Portugal só pode dar banho depois de 24 horas, mas isso nem sempre é o que acontece, porque uma outra mãe que ficou do meu lado passou 2 mães enquanto eu tava lá internada. A outra mãe que ficou do meu lado, no dia que ela chegou, o bebê já tomou banho no primeiro dia, porque era o tempo que tinha. Porque parece, gente, que os hospitais ao redor, o de Sintra e um outro hospital lá, estavam com a maternidade fechada. Então, no dia que eu saí, inclusive, tinha 31 mães lá com o bebê que tinha ganhado e ainda tinha 7 em espera de livrar quarto pra poder conseguir colocar elas. Pra vocês terem uma noção, porque os hospitais da Redondeza fechou e foi todo mundo lá pro de Cascais. E o meu medo era de, tipo assim, se não fosse indução, chegar no dia do meu parto e o de Cascais, que é um hospital muito bem falado, eu morria de medo de chegar lá e não ter vaga pra mim e eles me mandar pra Sintra. Era o meu medo. E acabou que foi o contrário, tipo, o pessoal de Sintra foi todo pra Cascais. O que pra, numa certa parte, foi boa pra outras mães, porque eles falam muito, muito bem do hospital de Cascais e eu não ouvi coisas boas em relação ao hospital de Sintra. Então meu medo era ir pro hospital de Sintra. Mas sei que tinha muitas mães. O cuidado das enfermeiras no internamento da indução, principalmente no internamento depois da indução, foi maravilhoso. Tipo, eu não tenho nada assim o que reclamar. É claro que sempre tem aquela pessoa ali que não quer trabalhar, que não quer fazer as coisas, e aí tá mal-humorada. Sempre tem, né, gente? Inclusive eu peguei uma mulher, eu tava saindo assim na porta do meu quarto, eu peguei uma tipo auxiliar, aquelas que fazem tudo, e uma enfermeira saindo de um quarto, e a enfermeira virou e falou assim: essa ali tava parecendo que tava morta, e essa aqui é outra, entrando no quarto do lado. E aí, na hora que ela falou isso, a auxiliar tava, tipo assim, tava de cabeça baixa, ela olhou e viu eu olhando pra cara dela, assim. E aí ela pegou e até cutucou a outra enfermeira na hora e as duas entraram no quarto. Mas ela falou desse jeito, eu achei um absurdo. Ela falou assim, essa ali parece que tá morta e essa aqui é a outra. Falou tipo assim, sabe? Achei bem feio da parte dela. Mas de resto, as meninas são super cuidadosas. Inclusive, no dia que desceu meu leite, que eu acho que foi no 3º dia, ele empedrou do nada. Acordei com ele duro de manhã, cheiaço. Aí a médica mandou eu fazer 25 minutos de extração, colocar uma compressa quente e ficar 25 minutos extraindo cada peito. E aí eu fiz isso. Deu 1 hora, o meu peito tava enorme, gigante, e eu fiquei literalmente muito assustada, doía muito, muito empedrado. E quando foi mais tarde, a enfermeira veio, olhou, ela falou assim, olha, daqui a pouco eu vou vir aqui pra gente ir pro banheiro e tal, pra poder fazer, pra colocar o chuveiro quente, e eu vou te ajudar a fazer a massagem, porque tá muito duro o seu peito, tá muito cheio, não sei o que. E eu falei assim, olha, mas eu não consigo tomar banho, não consigo tomar banho sozinha e tal. Ela falou assim, não, qualquer coisa eu te ajudo, porque ela tinha pedido pra eu tomar banho, acho que era isso. Eu falei assim, não é melhor amanhã, que meu esposo vai estar aqui, ele me ajuda? Ela falou assim, não, qualquer coisa eu te ajudo. Então daqui a pouco eu venho e aí eu vou entrar com você no duche. Aí beleza, ela foi, me ajudou a tirar a meia, que eu tava lá da recuperação do pé inchado, me ajudou a tirar as coisas e me levou lá. Aí eu sentei num banquinho e ela começou a jogar a água quente assim no meu peito pra massagear. Só que eu comecei a tremer muito de frio. Aí ela chamou outra enfermeira pra ajudar ela e as duas veio, me enxugaram e me levaram pra cama de novo, me ajudaram a deitar na cama. E aí as duas começaram a massagear meu peito, uma do lado, outra da outra, fazendo massagem. Falou, olha, não faz 25 minutos, você vai fazer só 5 minutos de extração, porque senão vai acontecer isso que aconteceu de novo. E elas, tipo, eu achei, gente, que elas iam chegar, iam apertar meu peito e fazer igual eu ouvi algumas pessoas falando que as enfermeiras fazem, e tipo assim, chegar na marra e fazer, mas não, elas foram super sensíveis, carinhosas e, tipo assim, com calma, sabe? Preocupadas mesmo pra não doer, porque elas falavam, tá doendo, e aqui, não sei o que, se doer você fala. Elas fizeram com o máximo de cautela, as duas, assim, uma do lado, outra da outra, pra não me machucar. E, tipo assim, eu, de verdade, num geral, eu me senti muito cuidada. Me senti muito cuidada por elas, porque elas foram super atenciosas em tudo, comigo, com o João. Eu ficava com muito medo do tratamento, pra ser bem sincera, assim, com medo de ser maltratada, sabe? E pegar pessoas ignorantes e enfim, mas eu fui, tipo assim, fiquei literalmente surpreendida com o atendimento, porque elas eram muito cuidadosas. Gente, a mulher fazendo carinho em mim pra me tranquilizar enquanto eu tava na cesárea. Vocês têm noção disso? E
A maioria, gente, muito carinhosos. Muito carinhosos, e isso me deixou muito feliz. Foram poucos os momentos que eu fiquei, tipo assim, chateada com alguma coisa, com alguma pessoa em si, que foi o caso da médica do toque traumático e um pouco do tom seco, assim, das pessoas lá na sala de parto. Também não era nada demais, só não tinha muita conexão, não tinha muito cuidado como as outras. De resto, foram todas excelentes, assim. Nisso eu deixo meu parabéns, assim, para as enfermeiras do Hospital de Cascais, que eu amei, assim, a forma que eu fui tratada. Eu me senti até um pouco constrangida com o carinho e dedicação delas, assim, no cuidado. E é isso, é o que eu tenho pra falar no meu relato de parto. Eu não sei se eu tô esquecendo de alguma coisa. Se eu esquecer, eu vou deixar fixado aqui embaixo nos comentários. Eu amei a experiência no Hospital de Cascais, a estrutura, os enfermeiros, tirando a médica do toque. E eu fiquei muito triste, gente. Eu fiquei muito triste com o fato de ter sido a cesárea de emergência, pelos motivos que eu já expliquei pra vocês. Às vezes eu ainda choro quando eu penso nisso. Eu tento não pensar nisso. Quando eu penso, eu choro porque eu idealizei muito o meu parto normal. E como eu falei pra vocês, o motivo não é a cesárea, o motivo é o Júnior não ter participado. A gente não ter visto o João chorar junto, não ter tido tudo aquilo que eu idealizei, sabe? Mas no mais eu sei que foi necessário pra salvar a vida dele, e eu espero que no próximo parto eu consiga ter o parto normal, que eu quero muito passar por essa experiência. E com certeza eu não vou, tipo assim, vou fazer o máximo pra não me aplicarem ocitocina, porque eu acredito que se não fosse a ocitocina aplicada pra tentar fazer o meu parto ser mais rápido, eu poderia ter a chance de ter um parto normal sim, porque eu fui lá pra isso, pra ter um parto induzido pro normal e não para uma cesárea de emergência. A cesárea foi depois da ocitocina. E inclusive uma colega estava me contando que com ela aconteceu a mesma coisa, e também aqui no Hospital de Cascais. Aplicaram a ocitocina e os batimentos começaram a cair. Caiu uma vez, eles reanimaram e esperaram cair de novo. Caiu outra vez e levaram para cesárea de emergência. Aconteceu exatamente igual a mim. Por isso que eu acho que foi o problema mesmo da ocitocina, sabe? E enfim, eu espero que da próxima vez eu consiga ter um parto normal. Eu quero muito, isso eu acho que foi uma coisa que me marcou muito, foi o parto do João. Eu senti muito, assim. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E não se esqueçam de olhar se tem algum comentário fixado, porque geralmente eu sempre esqueço de um detalhe muito importante. Espero que não tenha esquecido. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Obrigada por estar aqui.